Olá, meus amigos, queridos irmãos que nos acompanham no YouTube, nosso canal. Que Deus te abençoe com muita graça, muita paz no dia de hoje. Estamos chegando até vocês, trazendo mais uma linda história bíblica, né? Inclusive um fato verídico acontecido, que está registrado na Sagrada Escritura, lá no Evangelho de João, capítulo 5. A palavra de Deus fala que Jesus ele foi ali, ou lá em Jerusalém, e junto à porta, foi participar de uma festa, e junto à porta das ovelhas, tem um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 repartições. Muitos falavam 5 cômodos, né? Ou alpendres, né? E nessas repartições em volta do tanque, tinha uma grande concentração de pessoas enfermas. A Bíblia até fala uma grande multidão de enfermos. Olha o tipo de enfermos que tinha lá, o perfil desse pessoal que estava lá. Eram pessoas enfermas, que era o grupo dos cegos, dos coxos, né? Coxo também é chamado de aleijado, né? E um outro grupo que eram os paralíticos, né? É cego, coxo e paralítico. A palavra nos revela que esse pessoal estava lá, essa multidão de enfermos, estava ali por um propósito. Estava ali em volta daquele tanque, naquelas repartições, naqueles cômodos, estava ali aguardando o mover da água ali do tanque. Porque a palavra de Deus fala que um certo tempo, ou de certo em certo tempo, né, quando esse povo se reunia ali, Deus enviava um anjo para mover a água, né? O anjo descia, agitava a água ali, e depois que o anjo movia a água, a primeira pessoa que era doente, enfermo, né? No caso aí que nós citamos hoje, ou o cego, ou o coxo, que é aleijado, ou o grupo, né? Alguém do grupo dos paralíticos lá, o que entrasse primeiro dentro do tanque, né? Esse tanque chamado Betesda, o primeiro que entrasse ali sarava, era curado de qualquer doença que tivesse. Então ali o pessoal, aquela multidão, eles ficavam muito atentos, né? Porque em um certo tempo aquele anjo ia descer. E eles tinham que ter uma atenção, por quê? Era só uma pessoa que era curada. O resto voltava para casa do jeito que veio, né? Cego, aleijado, né? Coxo ou paralítico. Mas o que mergulhasse na água, depois que o anjo mexesse com a água, agitasse a água, voltava para casa curado. Se era cego, ia enxergar. Se era aleijado, ia deixar de ser aleijado. Se era paralítico, o camarada voltava, né? Ou aquela pessoa, ou aquela mulher que não voltava andando, né? E ali, no meio daquela multidão, quem é que chega? Jesus, né? Jesus chega e ele começa a andar no meio do pessoal lá, olhando para um, olhando para outro, e a palavra de Deus fala que ele olhou para aquele homem que estava deitado ali, que a Bíblia, né, nos relata que havia 38 anos que esse homem era enfermo. A Bíblia diz que Jesus, vendo aquele homem, sabendo que ele estava assim há muito tempo, há 38 anos paralítico, há 38 anos com certeza aguardando o milagre dele, Jesus chega para ele, bem pertinho dele, e faz uma pergunta: você quer ser curado? Aquele homem olha para Jesus ali deitado naquela maca, naquela cama, e fala assim para o Senhor: Senhor, não tem ninguém, não tem pessoa nenhuma que me pega e coloca dentro do tanque quando a água é agitada. Mas esse homem fala algo muito interessante, que mostra o quanto esse homem era um homem de fé e era uma pessoa esforçada, determinada. Porque tem muita gente que fala assim que é de fé. Mas qualquer obstáculo, qualquer barreira no caminho dele, ele desiste. E aí, cadê a fé? Mas esse homem, quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado?
ele responde para Jesus assim: Senhor, não tem ninguém que me coloca dentro da água quando esta água é agitada, quando o anjo agita a água. Não tem homem, não tem ninguém que me ajuda. Aí ele fala assim: enquanto eu estou indo, ou seja, para entrar no tanque, entra outra pessoa na minha frente. O homem era paralítico. Se fosse o coxo, ele saía meio arrastando, andando meio torto. Se fosse o cego, mesmo sendo cego, ele ia andar, né? Mas o paralítico tinha que alguém carregar ele. Aquele homem chegou ali carregado. Mas na hora de entrar na água, ele fala que não tinha ninguém que colocava ele. Não tinha ninguém que ajudava ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para esse homem chegar até ali no tanque, alguém deve ter trazido ele da casa dele, com certeza. Mas para colocar dentro do tanque, dizer que não tinha ninguém para ajudar ele quando o anjo agitava a água. Porque era o primeiro que entrasse ali dos doentes que era curado. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes na sua vida, em algum momento da sua vida, apareceu pessoas para te ajudar. Mas as pessoas só te ajudam até um certo ponto. Tem gente que nos ajuda até uma etapa da nossa vida. Depois, nós temos que usar a nossa fé, nós temos que correr, nós temos que ser esforçados para chegar ao nosso objetivo, a nossa vitória. Não é porque ninguém não quer te ajudar que você vai desistir do seu sonho. Não é porque ninguém soma com você que você vai parar de buscar a sua bênção. Olha o que esse homem fala para Jesus. Enquanto eu estou indo, entra outro no meu lugar. Ué, como que esse homem ia, gente? Ele era paralítico. O que nós entendemos é que ele ia arrastando. Ele ia se arrastando ali em volta daquele tanque para entrar na água. Só que ele fala que a outra pessoa entrava na frente dele enquanto ele estava indo. Ele estava indo se arrastando. Sabe o que eu aprendo com isso, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha no nosso quadro Histórias da Bíblia? É que mesmo se arrastando, não desista da sua bênção. Às vezes tem dia que a gente não está dando conta. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou me arrastando, eu cheguei aqui na igreja me arrastando. Só Deus sabe como que eu cheguei aqui. Mas você chegou, você não desistiu, não é isso? Então não desista da sua bênção. Não desista do seu milagre, não desista daquilo que você está buscando, porque alguém não quis te ajudar, porque está difícil. Aquele homem ia se arrastando, só que outra pessoa entrava na frente dele. Aí Jesus virou para ele e falou assim, ó, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Na mesma hora ele se levantou, se viu curado, ele ficou curado. Ali no meio daquela multidão, ele pegou a cama dele, jogou nas costas e foi embora para casa. Aconteceu um grande milagre. Aquele homem comoveu o coração de Jesus. Por quê? Porque ele não desistiu da bênção dele. 38 anos de espera. Eu não sei quanto tempo você está esperando o seu milagre. Não desiste, não. Se você não desistir da sua bênção, da vitória da sua família, você pode ter certeza que vai acontecer. Porque Jesus olhou para aquele homem e viu que ele estava assim há muito tempo, mas o Senhor viu o esforço dele. Da mesma forma, o Senhor é aquele que olha para nós e vê a nossa busca, a nossa fé e a nossa perseverança. E foi Jesus que deu a vitória. O anjo nem tinha chegado para agitar a água. O próprio Senhor Jesus é que deu uma ordem para aquele homem levantar. E Jesus é o Senhor dos anjos. Muitas vezes ele antecipa a nossa bênção, não é isso? Fica essa palavra hoje, que Deus te abençoe. Até o próximo quadro, Histórias da Bíblia. Que Deus te abençoe.